E aí, seja bem-vindo a mais um episódio. Eu estou falando do Bosque dos Buritis, meio que um oásis dentro da cidade de Goiânia. O vídeo anterior a esse foi o vídeo O Profano Feminino, um vídeo onde eu falo de maneira imparcial sobre o que é e como que funciona esse lado profano feminino. Escolhi tocar nesse assunto porque tem muita gente falando sobre isso, tem muitos homens se interessando nesse assunto, só que isso acaba virando uma coisa assim, vamos falar mal de mulheres ou do lado ruim das mulheres porque é conveniente, porque aí tu se coloca numa zona de conforto, né? Então eu decidi fazer o lado profano do homem e da mulher e o lado sagrado, divino do homem e da mulher. Por uma questão de clareza, por uma questão de entender, tá? Uma coisa é você entender o lado profano feminino para dizer assim, não, agora eu não sou mais gado. Outra coisa é você entender o lado profano feminino, masculino, sobre si mesmo, sobre os outros homens, e o seu lado sagrado, o lado sagrado das mulheres, e aí você entende o mundo. Você vai umas 4 vezes mais profundo. Deixa o teu eco opinito aqui. Para recapitular brevemente o que eu falei, eu disse que o que rege o nosso comportamento são os 2 instintos básicos, o de sobrevivência e o de reprodução. Sendo o instinto de sobrevivência, nós dois, homens e mulheres, temos o sobrevivência e reprodução, mas o homem ele é mais associado ao instinto de sobrevivência pelo seu corpo mais resistente, seu corpo mais forte e por ele ter evoluído de uma maneira em que ele desenvolveu o seu corpo caçando, conseguindo alimento, e já o corpo feminino foi evoluindo de uma outra maneira, relacionado mais então ao instinto de reprodução. Isso faz com que hoje a mulher ela tenha uma dependência muito maior à vaidade, à sensualidade, e por isso torna o ego dela um pouco mais frágil, e meio que a vida toda das mulheres gira em torno disso, e muitas pessoas têm problemas, mulheres têm problemas com isso, e isso também gera problema na vida dos homens. E é justamente isso que gera o profano feminino, que é uma busca, uma necessidade, um instinto narcísico de querer sempre atenção, e sabendo que o homem tem um determinado poder, uma determinada libido, um tesão pela vida, uma explosão de energia sexual, e quando a mulher direciona isso, ela sabe controlar isso, então ela, de certa forma ela tem controle sobre os homens. Tá? Aí vai da índole, do caráter, da moral de cada pessoa. Então por isso que você, como homem, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é controlar os seus impulsos sexuais, as suas adorações, né? Se preocupar, se policiar quem você adora, quem você ama, quem você idolatra, quem você sente desejo. Então, você primeiro de tudo tem que controlar os seus instintos sexuais. Se você não controlar os seus instintos sexuais, alguma mulher fará isso por você e não vai ser nada legal. Quando eu faço um vídeo sobre esse assunto, se cria uma margem para que as pessoas discorram ódio gratuito às mulheres, ou as mulheres discorram ódio aos homens. Isso eu considero uma bobagem, isso eu considero uma ignorância. É que nem eu olhar para o mundo, humanidade, planeta Terra, e dizer, olha, a humanidade é podre. Bom, a gente sabe que ela não é, a gente sabe que tem uma parte podre, uma parte ruim, e as pessoas são muito influenciadas pelo meio onde elas vivem, e esse meio é um pouco ruim, um pouco bom. Então não faz sentido criar uma palavra certa não é nem generalização, é simplesmente colocar tudo no mesmo balde, dar uma mistura e dizer que o mundo é aquilo e o mundo é podre e deu e pronto, acabou. Isso é uma ignorância absurda, né? Vamos lá então ao lado profano dos homens. Eu acho que o lado profano dos homens ele começa na infância, onde existe uma forma de pensar que diz para ele que ser mais homem é meio que uma obrigação. Isso não é de todo ruim, tá? Um pouco disso é bom, o outro pouco disso é ruim. E ele é ensinado pela mídia, pelos pais, pelo próprio instinto, que quanto mais ele se distanciar do feminino, mais homem ele será. Quanto mais ele se distanciar do comportamento, do intelecto, do jeito feminino, mais homem, másculo ele será. Por que o homem ele quer ser másculo em primeiro lugar? É uma manifestação do instinto de sobrevivência, já que a masculinidade, a semiótica da masculinidade, a aparência de masculinidade passa uma informação para a mulher de atração física, de atração de qualificação, de boa genética.
E os nossos instintos, eles são regidos por sobrevivência e reprodução. Então são coisas que acontecem e a gente não percebe assim conscientemente, tá? No homem ele vai crescendo, esses mesmos instintos eles vão cada vez ficando mais fortes, principalmente quando ele vai entrando numa fase onde é que ele está começando a sentir desejo sexual. Numa fase da adolescência também acontece um fenômeno que é uma tentativa do homem criar sua própria identidade. As pessoas na adolescência elas tentam criar a sua própria identidade. Nem sempre elas conseguem. Só vou vir um pouquinho mais para frente. É por isso que você vê o adolescente, ele tentando sempre se enquadrar num grupinho, usando camisetas, roupas, adornos, coisas, cores de cabelo que fazem com que ele se categorize dentro de um grupo. Ele tem que se sentir parte de um grupo porque o indivíduo ainda não está formado. Então por isso que você vê, quando você cria um movimento social, até mesmo esses que estão relacionados a homens solteiros, você vê que a grande maioria, os 90%, são de adolescentes. E você vê que quando esses adolescentes eles começam a formar a própria identidade, eles passam a se desvincular de grupos, eles não precisam mais do grupo e vão se voltar para o indivíduo. Essa é a evolução. A evolução ela sempre é individual, ela sempre se volta para o indivíduo e você se desvincula dos grupos. Tá? O homem nessa etapa de adolescente, ele tem um ego muito forte, muito marcante. E esse ego, ele está sempre trabalhando em cima da agressividade, da dominação e da competição. Tá? Diria que o lado profano masculino ele está em cima disso. Isso, dependendo do ângulo que você olha, isso é bom, não é ruim. Tá? Só que depende da clareza mental de cada pessoa, da maturidade mental de cada pessoa. Esse instinto do homem, que é o homem ele está sempre querendo se autoafirmar como homem. Só que você, mulher, está vendo esse vídeo e está achando ridículo, né? O homem se autoafirmar como homem. A questão é que o humano ele quer se autoafirmar como humano. Deixa eu te falar, com certeza você já ouviu falar na palavra vaidade da Bíblia, um dos 7 pecados capitais, o principal, o pecado dos pecados, vanitas vanitatum. Já falei muito sobre a vaidade no Eclesiastes aqui, no Eclesiastes parte 2. Não foi muito falado sobre a vaidade. Então o que é a vaidade? A vaidade nada mais é do que um humano se autoafirmando como humano. Um humano sabendo que é pequeno e querendo provar a sua grandeza. Então ele se envaidece e a vaidade em ato ela é uma tentativa de crescimento, uma tentativa de querer ser maior, de querer ser melhor. É simplesmente uma vontade que vem lá do fundo, que é que quando você sabe que você não é grande coisa em relação ao universo, você quer se provar, de alguma maneira quer se provar, quer se aumentar. Isso é uma manifestação de vaidade, ou seja, um humano provando que é um bom humano, que é um humano grande, um sapiens grande. E o homem, especificamente, é o homem se provando em suas qualidades e quantidades de homem. Então, mesmo que você ache bobagem, tá? É bom que você ache bobagem, esse tipo de coisa, essa masculinidade que muitas pessoas chamam de tóxica, porque isso significa que o profano masculino não é tão grande em você. Mas todo mundo tem, eu tenho isso, todo mundo tem isso. Sabe quando o homem diz assim, não, essa certa coisa é coisa de mulherzinha? Isso é uma manifestação lá na infância deste profano masculino. O profano masculino num homem adulto, ele significa que o homem ele vai ter uma competitividade absurda com outros homens, isso faz parte da natureza masculina. Ele vai ter um ego muito forte, uma agressividade, um comportamento agressivo, um comportamento que é naturalmente dominador, tem um instinto de dominação. Você vê todos os dias, dia após dia. Hoje mesmo, agora mesmo, quando eu estava caminhando até aqui, passei por um lugar onde é que tinha um ser, uma pessoa, um mau elemento, me olhando estranho. Eu com uma câmera, cara, nas mãos, a minha reação, a reação que se tem de imediato, é uma reação de dominação, que se manifesta no físico. Se você já passou por uma sensação assim, uma situação assim, automaticamente você começa a se portar, a construir uma postura que inconscientemente, instintivamente é ameaçadora para o outro. Você com um instinto de sobrevivência, você quer ameaçar o outro, caso aconteça alguma coisa. Não aconteceu nada, geralmente não acontece, geralmente é só instinto mesmo, geralmente é um alarme falso, mas isso acontece, é instinto. E principalmente se tratando de cenas urbanas, quando esse instinto é muito forte, quando chega quase no quase de acontecer alguma coisa, você sente o seu sangue fervendo, você sente uma manifestação violenta e você sente vontade de manifestar isso para autoproteção. Então esse instinto violento está sempre guardado ali
para quando tu precisar. É claro que hoje a agressividade das pessoas, ela se desloca para lados errados, para coisas erradas, para as coisas ruins. Por quê? Porque nós temos um mundo que está muito diferente da nossa natureza. Nós não precisamos mais caçar mamutes para comer, a gente só pede um iFood, né? Então essa agressividade ela não deixou de existir, está bem menor, mas ela não deixou de existir, ela existe ali para talvez quando precisar ou talvez para criar um conflito ainda maior entre homens e mulheres. O profano masculino é resumido em um instinto de dominação, de superioridade. Tá? E você, mulher, assistindo esse vídeo, não fica falando, não fica rotulando isso como machismo, rotule isso como profano masculino, porque esse instinto ele é muito mais prejudicial aos homens do que às mulheres. É prejudicial porque o homem tenta o tempo todo se sobressair sobre outros homens. E isso ao longo da vida acaba se tornando muito cansativo, sabe? E não é à toa que a gente começou essa jornada de conteúdo há anos atrás. Um dos assuntos mais importantes era a morte do ego, né? Falando do que era a morte do ego, da importância de matar, ou pelo menos diluir. Matar é um jeito de falar, não quer dizer que você tem que se matar, né? É um jeito de falar para mostrar que você tem que ser menos egóico, menos vaidoso e ter uma vida mais solta, mais leve, para você ser um pouquinho menos dominado por esses instintos, dominado por essas coisas que colocam o ser humano o tempo todo numa posição de competição, às vezes consigo mesmo, às vezes com o sexo oposto, às vezes homem com homem, né? Por aí vai. Esse foi o vídeo então, o profano masculino. O próximo vídeo, tá? Espero que eu possa falar sobre o profano, o sagrado masculino e o sagrado feminino. Tá? Entramos nesses assuntos como uma introdução e como um aviso para te dizer que o Lover 3.0 ele vem aí. Então é verdade, eu estou produzindo já o Lover 3.0. Então se você perguntou se é verdade, vai sair e vai sair muito em breve. Tá? E eu espero que você fique muito antenado em tudo que eu tenho para falar, principalmente no meu Instagram, sobre o Lover, porque, bom, vai acontecer da maneira que sempre acontece. Vamos criar um conteúdo gratuito, um conteúdo que vai servir para muitas pessoas, aquela sequência de videoaulas que vão ser largadas ou aqui no YouTube ou em algum site, e depois vai ser liberado então para você se inscrever se quiser no Lover 3.0 e vai ter apenas um dia de inscrição. O Lover 3.0 vai ser pautado em cima da masculinidade, da maturidade masculina e do magnetismo masculino. São esses 3 pontos. O Lover 3.0 não é a mesma coisa que o Lover 2.0, é um outro curso, é uma outra proposta, é um outro esquema. Espero que você goste.